Existe uma diferença entre cuidar e não aceitar escolhas. E em Pluribus, a mente coletiva acha que está salvando quando oferece amor e paz. Isso foi visto no episódio final com duas personagens, Kusumayu, que aceitou tudo isso, e Carol, que resistiu. E nesse vídeo eu vou falar desse imperativo biológico da mente coletiva que acaba transformando cuidado em manipulação. Olá pessoal, eu sou Lidiane e bem-vindos ao Indico Assistir. Depois que o episódio final de Pluribus foi ao ar, eu li vários comentários que tinham a mesma pergunta. Será que a mente coletiva realmente manipula ou ela só está seguindo o imperativo biológico dela? Para alguns, Carol foi muito egoísta na sua decisão, já para outros, ela apenas se deixou iludir, e houve até quem questionasse a existência da bomba atômica. E o curioso foi que o criador e os roteiristas responderam justamente essas dúvidas nas entrevistas após o episódio final. E eu vou falar algumas dessas respostas. Mas nesse vídeo eu quero falar também dessa situação que teve da aceitação de Kusumayu e da descoberta de Carol. E como a mente coletiva agiu no meio de tudo isso. Mas antes de começar, eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative o sino para a notificação de um novo vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e que eu possa entregar mais minhas análises, críticas e teorias das séries que amamos. Eu quero começar falando sobre o imperativo biológico da mente coletiva. Eu tive muito problema com ele lá no início da temporada, mas na verdade é algo muito simples. Ele só quer se expandir e que as pessoas que estejam na mente coletiva sejam felizes, tenham muito amor e paz. Quem está fora da mente coletiva necessariamente está em sofrimento. Por isso, para os outros, como eles são oficialmente chamados, incluir alguém na mente coletiva não é uma violência, é um cuidado. Eles não compreendem limites individuais, eles amam todos igualmente e é justamente isso que os impede de aceitar que alguém fique de fora. O amor da mente coletiva é real, ele existe, só que é impessoal, não é direcionado apenas para uma única pessoa. E nessa ideia dela de que as pessoas imunes estão em sofrimento, acabam passando por cima de qualquer consentimento. Foi o que aconteceu com Carol e os óvulos dela. E Vince Gilligan explica da seguinte forma: com a personagem Kusumayu, parece uma maneira interessante de mostrar como esses outros se relacionam com o mundo. Eles são cheios de amor, bondade, paz, mas em certo momento o afeto desaparece. Se você ama tudo igualmente, cada cabritinho, cada fio de grama, você perde as pequenas faíscas de conexão com os indivíduos. O imperativo biológico da mente coletiva é amar tudo a um ponto que eles não conseguem de forma alguma respeitar a individualidade de alguém. E é por isso que, como o Zoja diz no episódio 2, Carol está se afogando e cabe a eles salvá-la, porque ela não percebe. Esse é o imperativo biológico deles. Para eles, se não está na mente colmeia, a pessoa está em sofrimento e eles precisam salvá-la. Esse episódio final mostrou que se eles não conseguem infectar um imune diretamente, eles procuram outros caminhos para poder fazer isso, não importa o tempo que levar. Eles não fazem isso por crueldade. A mente coletiva não é cruel, pelo menos até esse momento. Eu acho que ela vai se transformar um pouco depois. Ele já tem evoluído nessa temporada. Porque o imperativo biológico deles faz com que eles não acreditem que uma pessoa queira viver sem ser feliz. E é nesse momento que entra a manipulação. A mente coletiva ama de verdade. A manipulação dela não é cruel. Simplesmente quando vem uma pessoa e diz ela não é feliz, eu preciso salvá-la. É desse jeito que eles veem isso. Como se fossem as únicas pessoas que realmente compreendessem e soubessem o que é melhor para o outro. Então eles não precisam de consentimento. A roteirista Alison Tato, que é uma das principais da série, disse de uma forma bem simples, fez uma comparação para poder explicar como é a manipulação da mente coletiva. Comparem a mente coletiva com avós muito solícitos. Eles amam os netos? Sim. Esse amor é genuíno? Sim. Eles dão doces para que a criança fique quieta? Sim. Isso é manipulação? Sim. Então, em uma comparação, os netos seriam os imunes que foram manipulados e nem perceberam. Os avós seriam a mente coletiva que manipularam e conseguiram o que queriam, e todos aparentemente estão felizes. Essa manipulação da mente coletiva não é cruel, eles não desejam controle. Eles simplesmente não aceitam o fato de que os imunes queiram ser, por exemplo, infelizes. Tipo, me deixa ser infeliz. Eles dizem, não, você tem que ser feliz. E isso aconteceu no último episódio com duas personagens, que foi Kusumayu e Carol.
Com Kussmaul, eles não encontram nenhuma resistência, porque tem exatamente o pensamento do imperativo biológico da mente coletiva. Ela se sente infeliz e quer ser salva, porque desde o episódio 2 ela diz que quer entrar na mente colmeia para poder ficar próxima de sua tia e de sua prima. Concurso Mayu, que se parece manipulação, é na verdade a manutenção de um cenário que ela ama, que são as conversas com a família, os cantos tradicionais e o seu cabritinho de estimação. Eles a mantêm feliz porque a amam e para consertá-la, ela precisa estar em paz. Ela oferece as células tronco facilmente e a colmeia adapta o vírus. Infelizmente, essa é uma cena dolorosa, porque desde o dia da união, Pusimayu, ela era a única guardiã da sua cultura. E quando ela é infectada, tudo acaba. Os cantos param, o seu cabritinho é solto, a vila vai se desfazendo e ela vai embora silenciosamente. Toda uma cultura foi absolvida pela mente coletiva. E Vince Gilligan explicou isso da seguinte forma: quando não há mais indivíduos, nada disso importa. As culturas, as línguas, as músicas, tudo foi absolvido. E a pergunta é: o que tudo isso significa quando perdemos a individualidade? Se com Kussmaul tudo foi fácil porque ia de encontro ao pensamento do imperativo biológico, já com Carol o processo tem que ser outro. Tem que ser realmente a manipulação, porque ela não aceita perder sua individualidade. A mente coletiva é abstrata, mas ela ama tudo. Então, como os imunes vão se relacionar com ela sem ter uma estranheza, uma rejeição, que é o que acontece com Carol? Então, Zoja é chamada pelos roteiristas de interface biológica. A interface é aquilo que une duas coisas diferentes que consegue se comunicar sem se destruir. E é justamente isso que a mente coletiva faz. Coloca em Zoja um rosto, um corpo para poder se relacionar com Carol. Zoja transforma a colmeia em algo compreensível. Ela conversa, toca, tem intimidade e afeto. Ela não finge, mas o amor que ela oferece não é exclusivo. Ela ama Carol do mesmo jeito que ela ama Manosos, porque a interface não pode oferecer algo que o sistema não possui. Quando Carol se envolve com Zoja, ela não está se relacionando apenas com a única pessoa. Ela se envolve com bilhões de pessoas que foram suavizadas em um único corpo humano. Muitos tiveram a mesma pergunta, se a mente coletiva tinha manipulado ou se Carol tinha se deixado iludir. E o criador e os roteiristas responderam que foram as duas coisas, porque Carol impediu o avanço biológico da mente coletiva, não dando as células tronco. Então eles precisaram de uma distração e deram a lua de mel com Zoja. E assim ela se esqueceu de destruir a união e eles conseguiram encontrar um outro caminho até os óvulos. Enquanto Zoja estabiliza Carol em uma zona de conforto emocional, a colmeia, em uma nova abordagem, trabalha os óvulos para se transformar em células-tronco e assim criarem o vírus. Isso não acontece por crueldade, mas sim por insistência, porque eles amam Carol e acreditam que ela precisa saber o que é felicidade. E quando Carol descobre, tudo desmorona. A atriz Reese Hall falou que naquele momento que o helicóptero parte, Carol está com muita raiva, mas também desiludida porque tinha sentimentos reais que não eram recíprocos. Só que eu quero falar de outra coisa agora. Carol pode não ser o caso isolado, eles conseguiram contorná-la e chegar até os óvulos. E isso pode estar acontecendo com outros imunes, porque é um imperativo biológico da mente coletiva. Kumba não deu autorização para retirar as células-tronco e Manosos nem deixa que os infectados cheguem perto dele. Kumba, ele vive em festas. Conseguir algum material orgânico dele é fácil. E Manosos passou por vários procedimentos no hospital. Foram mostradas as listas. Então, eles já podem estar trabalhando em vírus para cada um deles e para cada um dos imunes. O que é que você acha em relação a isso? Deixa nos comentários. Mas retornando, a roteirista Alison falou que realmente Carol foi egoísta. Naquele momento em que ela fica desiludida com o que aconteceu e resolve salvar o mundo, essa foi uma atitude egoísta, porque enquanto estava tudo bem, ela estava na lua de mel, não tinha nenhum risco de ser infectada, ela não pensou nisso. Mas no momento que o risco chegou, vou salvar o mundo. Só que a Alison, ela também tem um outro tipo de pensamento que ela explicou da seguinte forma: o que é altruísmo, afinal? Não estamos sempre, em parte, pensando em nós mesmos em primeiro lugar? Se Carol não salvar o mundo, ela continuará sozinha.
E Carol abriu os olhos e percebeu que a mente coletiva não vai parar. Eles sempre vão tentar um próximo passo para conseguir infectá-la. E segundo a Rhea, novamente Carol está vulnerável e ela sabe que nesse estado ela não pode mais ficar perto da mente coletiva. Então a bomba atômica não é uma contraofensiva, é uma defesa. É mais uma placa de cuidado com o cão do que um ataque real. Agora, uma curiosidade da cena final: a bomba atômica não era para existir. Teria sido como foi o final mesmo. Foi escrito assim: o helicóptero partindo, Carol olhando com raiva e desiludida, e depois dizendo para Manosos: vamos salvar o mundo. E terminaria aí. Só que Vince Gilligan disse: não, minha Carol é ousada. Ela não vai passar por toda essa situação e terminar de uma forma tranquila. Então, ele, Allison e Gordon Smith, que é o outro roteirista, pensaram: como a gente pode terminar deixando Carol ousada em um ponto alto para começar a segunda temporada também de uma forma ousada? E eles pensaram: por que a gente não traz a bomba atômica da segunda temporada para apresentar agora? Seria deixar Carol bem ousada e terminar a temporada em um ponto alto. Então, Vince conversou com a Apple TV, eles deram um sinal verde e colocaram uma bomba atômica simbólica em Albuquerque, Novo México, e assim terminou a primeira temporada. Mas originalmente não era para a bomba atômica estar ali. Mas eu quero deixar para você pensar: o que será que vai acontecer com a bomba atômica na segunda temporada? Deixa nos comentários. A mente coletiva, ela realmente ama de verdade, mas não consegue entender a ideia de outra pessoa escolher dizer não. E a partir do momento que você tira essa opção da pessoa, deixa de ser um cuidado e um amor. Como disse Carol, vocês não me amam de verdade, porque se amassem não teriam feito isso comigo. Então, o que você acha? O imperativo biológico da mente coletiva realmente manipulou Carol? Deixa sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.